reclamar, macho, aí a resposta que o homem deu, mano. Caramba, quem quiser ver essa cena, vai lá no Instagram, @bola no rádio, que tá lá, hein? Rapaz, o homem mesmo ganhando a partida ainda dá nos ouvidos do jogador. Bem, é assim que eu acho que a boa parte da torcida espera que o Rogério Ceni faça, né? A vitória ontem, é como eu falei, o Rogério Ceni, quando ele percebeu que o time do Goiás ia jogar no ponto fraco, ele já resolveu mexer a equipe, que foi a saída do Romarinho para a entrada do meio de campo Ronald, que até você, Carlos Emanuel, falou. Quer dizer, isso fez com que a equipe tivesse meio de campo para justamente ter uma construção de jogadas, ter um início de jogadas. Não é que eu não ache que o Rogério Ceni esteja errado em querer jogar no 4-2-4, só que o time está tão manjado nisso que os adversários já sabem o que fazer, e isso deixa principalmente a zaga do Fortaleza desguarnecida. Nesse jogo não aconteceu isso, o jogo foi muito equilibrado, né? A diferença foi o que o Fortaleza nessa partida fez a diferença de ter feito os gols, principalmente feito o primeiro gol da partida, que foi com o Wellington Paulista. Muito importante esse primeiro gol, porque ajudou o time do Fortaleza a poder jogar a partida dele. E daí também eu tenho que destacar a entrada do Yuri César, que entrou no segundo tempo e, como o pessoal fala, o garoto está ensaboado, construiu a vitória, né? No gol que o Bruno Melo, né, lateral, deu uma de gaiato, tocou na bola, e naquele gol no cruzamento em que ele aproveitou e fez o gol. Placar merecido? Foi. Poderia ter sido mais tranquilo? Poderia. Mas a vitória veio, e isso vai dar ao Rogério Ceni tempo para trabalhar melhor o esquema e tempo para o torcedor dar a ele e ao time esse espaço, essa folga para poder os próximos adversários, principalmente o próximo agora, que é o Corinthians. Vamos chegar lá, vamos chegar já a falar do Corinthians, que também venceu ontem a equipe do Coritiba, que é o lanterna da competição, já tem 4 derrotas o Coritiba. A questão da arbitragem também influenciou ontem aquele jogo ali do Corinthians, né? Mas a gente está falando aqui do Fortaleza. O Elton Silva, o Rogério Ceni deu aquele sorriso na coletiva, a gente colocou até lá no nosso Instagram do Bola no Rádio, a galera lá tá comentando, tá acompanhando. As outras coletivas, o homem tava meio triste, meio para baixo. Aí ontem ele falou assim: pessoal, vocês têm alguma pergunta inconveniente para fazer? Rapaz, ele tá brincando, né, com a imprensa, dizendo que perguntou se o jornalista tinha alguma pergunta inconveniente. A imprensa tem o papel de perguntar, né? Se ele não quiser responder, aí é o problema dele, mas ele estava feliz ontem, né, o Rogério Ceni na coletiva. Por que ele estava feliz, Wellington Silva? Boa tarde. Boa tarde a todos da bancada, a todos os ouvintes. Feliz, merecido, porque ganhou bem, né? Merecido. Só que ele tem que ter mais um pouco de humildade, né? Quando ele perde, são outros fatores, é campo, é juiz, e quando ele ganha é o grandioso, né? Mas tem que se ressaltar realmente que o Fortaleza jogou bem, mereceu a vitória. O Goiás não vinha completo, como não veio em alguns jogos. E o Fortaleza precisa manter essa base, esse time aí que ele coloca, só que o Rogério sempre mexe em todos os jogos, né? Ele não mexe muito na espinha dorsal do time, que é o Felipe Alves, o goleiro, a zaga, os volantes, Juninho, Felipe, né? E nos outros setores ele mexe muito, principalmente nas laterais. Ora é Carlinhos, ora é Bruno Melo, e tem hora que é Ting, e tem hora que é o Gabriel Dias, né? Se eu não me engano. E ele, por esse fato de mexer tanto, acho que atrapalha às vezes. E a frente do Fortaleza, aquela frente é muito forte. Com Osvaldo, Romarinho, David, que não vem muito bem, e o Wellington Paulista, é uma frente, um ataque muito poderoso. Então ele tinha que manter essa base. Se fosse de tirar alguém ali, tirar o David e botar o Yuri César, que entra em todas as partidas bem, né? E
tentar manter essa base, mas com certeza pode anotar aí o que for, que no próximo jogo é certeza ele mexer nas laterais. Com certeza, o Diego Pereira aí tá com camisa nova, a camisa de um time diferente aí, toda semana... São 3 times aqui hoje, viu? É o Chelsea aí do Diego, né? Levanta aí o Wes pra gente ver, que eu não tô vendo, Wes, a tua camisa. O Wes torce 15 times. Aí qual é a camisa aí? É a Boca, é? Não, essa aí, meu amigo, no dia que ele não vestir essa aí, ela sai correndo atrás dele, no dia que ele não vestir. Cadê a tua, Wellington, a tua camisa, que eu não tô vendo não. Se levanta aí pra gente ver, o torcedor tem que ver, né, cara? Dá pra ver? Camisa do... Vitória. Rapaz, o homem agora... Rapaz, o homem... Camisa aí, a do Diego... Cada um com camisa diferente, só eu que vi neutro, né, que eu sou... A voz... Vitória. A voz da imparcialidade, mas Diego, o que é que você pode me dizer dessa partida aí, de ontem do Fortaleza? O Goiás é um dos favoritos para ser rebaixado, o Covid atrapalhou os jogadores do Goiás, agora eu vou inventar desculpa, o Fortaleza ganhou porque o Goiás estava com Covid, que o Goiás estava desfalcado do Rafael Moura, ou realmente ele ganhou porque ele realmente é um time realmente melhor que o Goiás e o Rogério Ceni soube fazer a leitura correta do jogo? Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes, a todos da bancada. Bom, eu acho que foi uma vitória interessante do Fortaleza. É sempre importante pontuar fora de casa e ainda mais vencer. É a primeira, né? Há 5 jogos que não marcava gol. É um número importante. O Fortaleza, se tem um setor que talvez seja o mais forte dele, é o ataque. Ele passar 5 jogos sem fazer gol. Chama muita atenção. Eu acho que ontem foi um jogo que realmente você sempre vai pensar isso, né? Tinha vários jogadores que não puderam jogar, pegaram o Covid e tudo mais. Mas eu acho que nesse campeonato é isso mesmo, sabe? Vai ter muitos imprevistos, vai ter muitas coisas que vão acontecer no campeonato. E você vê que já estamos na 4ª rodada, tem times que só jogaram 2 vezes, vão jogar a 3ª hoje. Vai ficar devendo um jogo. Então, acho que tem que estar atento mesmo, tem que aproveitar as chances que aparecer. Acho que Fortaleza jogou bem, fez valer o seu jogo, mas acho que precisa mudar algumas coisas, que essa vitória não tape o sol com a peneira. Algumas coisas precisam mudar realmente no time do Fortaleza, e é importante o Rogério pensar isso, porque o Goiás também se mostrou fragilizado, né? E o Fortaleza vai pegar time com um nível muito melhor do que o Goiás ontem. E sobre isso que a gente vai falar agora, Ézio Rodrigues, o Fortaleza pega o Corinthians. O Corinthians ontem venceu por 3-1 o jogo aí contra o Curitiba. Realmente o Curitiba já marca 4 derrotas seguidas, já está balançando ali o Barroca no comando técnico da equipe do Curitiba, do Verdão ali de Curitiba, né, do Paraná, mas o Corinthians fez o seu papel. O papel do Corinthians foi esse, vamos falar aqui do Corinthians, ele foi lá, 3-1, Léo Natel, Jô e Gustavo Mosquito, e o Sassá descontou para o Curitiba. O Timão é o 10º colocado, com 4 pontos, já o Coxa é o lanterna, sem nenhum ponto. Então o Corinthians, que venceu essa partida de 3-1 ontem, é o adversário do Fortaleza para o fim de semana, Ézio Rodrigues. O que é que você pode falar do Fortaleza, fora de casa, contra o Corinthians? Qual a expectativa aí para a torcida do Fortaleza, aí nessa próxima rodada, engatar mais uma vitória, ou o empate já é de bom tamanho na Arena Corinthians? Bem, Carlos Manuel, só atualizando aí a informação que você está falando aí sobre o técnico do Curitiba, Eduardo Barroca, ele já foi demitido. Pronto, informação de última hora. Informação do Esporte Interativo, né, eu recebi aí que o técnico Eduardo Barroca foi o primeiro técnico aí no Brasileirão a cair, com a derrota aí de 3-1 que ele sofreu aí em cima do Corinthians, né, no jogo de ontem, que, cara, foi... Corinthians teve um jogo facilitado com a expulsão do Ian Sassi no começo do jogo, o time do Curitiba ficou todo comprometido. O Corinthians,
Eu acho que o Fortaleza pode sair aí com uma vitória lá do estádio da Arena Corinthians. O Corinthians não é aquela equipe em que você diz, esse time aqui vai ser difícil a gente arrancar um resultado. Dá sim para conseguir. Tanto é, o Carlos Manuel, que os gols do Corinthians foram gols em que teve muita facilidade por conta de ter um jogador a mais. Por exemplo, o gol do Gustavo, né? Não chama de Mosquito, ele não gosta de falar esse nome, né? Ele só prefere ser chamado de Gustavo Silva. Ele fez uma jogada ali em que ele puxou a marcação e como um time que está com um jogador a menos, sempre vai ter aquele jogador que sobra. E ele sobrou na cara do gol quando o Lucas Piton cruzou a bola na área. Ele que entrou no lugar do Carlos Eduardo, que até está sendo negociado aí para o futebol estrangeiro, para a equipe do Monza, da Itália. Que, aliás, é o time que quem administra é o Silvio Berlusconi, né? Silvio Berlusconi. Dirigente do Milan. Justamente, quer dizer, ele já está indo com um time que o Silvio Berlusconi está montando lá. Então, não é difícil um resultado positivo. Não duvido que o Fortaleza possa sair de lá. Fortaleza tem mais ataque. Agora tem aquele negócio, tem que tomar muito cuidado com os jogadores de meio de campo do Corinthians, principalmente o Ederson, que é um volante que chega na área e que arrisca chute de fora da área. Eu acho que é esse o Fortaleza tem que tomar um pouco de cuidado. Eu acho que se eu fosse o Rogério Ceni, eu botaria mais um homem de meio de campo e só sairia com 3 jogadores aí na frente, justamente para prevenir esse espaço que a equipe do Corinthians teria aí no meio de campo. Mas resultado positivo lá pode sair. No mínimo, um empate eu digo que o Fortaleza pode conseguir. Diego Pereira, o Fortaleza vai pegar o Corinthians, né, no final de semana. Pode conseguir uma vitória, né, ou um empate, seria bom, mas também, se vier uma derrota, não seria anormal, né, porque o Corinthians joga dentro de casa, é uma grande equipe que briga ali pela Libertadores todos os anos aí, mas o que você pode esperar do Fortaleza nessa partida, Diego? Você acha que o Rogério Ceni já pode manter o mesmo time que jogou contra o Goiás, ou ele vai estudar a primeira partida e pode mudar, de repente, de acordo com o time do Corinthians? A gente sabe que o Corinthians tem um jogo muito perigoso, perdeu pênaltizão, 2 pênaltis, né, na sequência, mas fez aquele gol, é um jogador perigoso, tem uns jogadores aí pelos lados, como o Ezio falou também, é uma equipe arisca, bem treinada pelo Thiago Nunes, que está ali brigando pela ponta da tabela. É um jogo complicado para o Fortaleza, mas há possibilidade de vitória do Fortaleza lá em São Paulo, Diego? Eu acho que sim, são 11 contra 11. Eu vejo a equipe do Corinthians aí de formação, e o Fortaleza em reconstrução. Precisa mudar, precisa se mudar o esquema de jogo, a forma como está jogando. Eu acho que sim. Como eu falei, essa vitória pode iludir, né? Pode achar que está tudo bem, que tudo voltou ao normal como era antes. Mas foram 5 jogos sem fazer gol. Um time que fazia gols, muitos gols, e passou esse tempo todo. Vem fazendo até jogando bem em alguns momentos dos jogos, mas acho que no geral é um time muito irregular ainda. Se fosse com torcida, acho que seria mais difícil para o Fortaleza. Sem torcida fica um pouco ali mais neutro, digamos. Eu acho que o Fortaleza tem condições sim, se o Rogério armar o time bem ali, bem organizado. Eu jogaria esperando o Corinthians, e jogaria no contra-ataque, buscando explorar o Osvaldo, o Romarinho, esse pessoal mais veloz pelas pontas, e ser muito rápido nas transições e chegar para fazer o gol, chegar com chance real de gol para fazer o gol, porque
a equipe do Corinthians tem espaço na zaga e acho que o Fortaleza pode aproveitar muito bem esses contra-ataques. Também tem que ficar de olho aí que a arbitragem sempre influencia contra times menores, principalmente da região Nordeste. Então a gente vai ter aí a situação aí de um jogo fora de casa, não tem torcida, é verdade, mas tem a complicação da arbitragem. Tem que ficar de olho, tem que ficar ligado, porque a arbitragem não alivia para o futebol nordestino. A arbitragem é sempre um fator perigoso, Wellington Silva. Você acha que a arbitragem pode ser determinante para o Corinthians dentro de casa contra o Fortaleza? Fortaleza tem que jogar, como o Diego falou, por uma bola, ou Fortaleza tem que jogar com mais agressividade, indo para frente e tentando surpreender a equipe do Corinthians? Olha, a questão da arbitragem em relação a times nordestinos sempre dificultou muito, mas com o advindo do VAR aí, a gente espera que tem essa, apesar do Ceará ter sofrido muito ano passado, né, com lances horríveis, inclusive contra o São Paulo lá no Morumbi, que o VAR deu para ver questão de pênalti claríssimo. Então a gente torce para que não aconteça mais isso, né? Que fiquem de olho em tudo, que seja um jogo pura e simplesmente dentro de campo. E a questão do Fortaleza é jogar com o mesmo estilo de jogo que vem jogado, mas como eu falei no comentário anterior, com certeza ele deve mudar as laterais. O Schumacher aí, passou o Schumacher aí. Lá no Rubinho Barrichello. Não, foi aqui em casa mesmo. Não, com certeza ele deve mudar as laterais, deve vir com Carlinhos na esquerda, com Gabriel Dias na direita, para dar aquela segurança maior, até mesmo porque o Fagner, pelo lado direito ali, ataca muito, né? Apoia muito, é provável que ele venha com o Carlinhos mesmo, e é provável que ele tire o Wellington Paulista, né? Que não tem mais idade para estar jogando todos os jogos, deve vir sem um centroavante, que é o que ele tem feito em alguns jogos, mas eu não concordo com essas atitudes do Rogério, de todo jogo ter que mexer, todo jogo tem que mexer, tem que manter o mesmo padrão sempre, né? E é como o Diego falou, acho que vai jogar por uma bola e o empate será um grande resultado. E para a alegria do comentarista acolá e do técnico de som acolá, vamos falar um pouco do Flamengo, né? O Flamengo que ficou no empate em 1-1 com o Grêmio dentro de casa, mais uma vez, não conseguiu a vitória o Flamengo. Teve o gol aí do PP, que abriu o placar, né? O PP que jogou bem. O Gabigol, finalmente, depois de 7 jogos, o homem marcou um gol de pênalti, né? Teve aí a bola na mão do Kahneman, o zagueiro. O VAR foi chamado, acionado, e interpretou que foi pênalti realmente, e o Flamengo empatou dentro de casa com o Grêmio. O rubro-negro está em 17º com 4 pontos. O tricolor dos Pampas está em 6º com 6 pontos. Aí foi um empate dentro de casa. É um empate amargo com gosto de derrotas, Rodrigues? Tô esperando, o homem ficou até mudo para falar. O homem falou xoxo, como a gente diz. Não, eu tava ligando o microfone, cara. Tava esperando o microfone entrar em ação, tá? O empate contra o time do Grêmio foi xoxo. Um time sem inspiração. O Grêmio dominou a partida toda. Eu acho que o Domenech Torrent, ele viu que o time do Flamengo, quando foi no final do jogo, que foi justamente o Flamengo que o seu antecessor, o Jorge Jesus, comandou. Eu vi muito disso, até chega quando eu converso com o pessoal, eu digo, se o Domenech não entender que o Flamengo joga como era o Jorge Jesus, e se ele não aceitar isso, pelo menos até o final dessa temporada, a tendência é que o time sofra mais para poder ganhar dos adversários. Vai ocorrer muitos resultados que vão ser indesejáveis, tanto para a diretoria como para a torcida. Nos finais, o Flamengo foi o Flamengo que o Jorge Jesus fez. Um time que botou o Grêmio na parede, de tanto martelar,
aconteceu o Mas aí pênalti. também não tem o Por cansaço quê? do Grêmio Porque o também. time do Grêmio se sentiu abafado. Não, eu acredito que a equipe do Grêmio, quando o time jogou no primeiro tempo e a parte do segundo tempo, do jeito que o Domenech gosta de jogar, a equipe do Grêmio se sentiu muito mais à vontade no jogo. Dominou mais o jogo e teve chance de fechar a tampa do caixão. Teve 2 a 3 chances, uma até foi com o Isaac e outra com o Diego Souza, né, depois do gol do PP, de fazer 2 a 0 e liquidar a partida. Foi falta de competência dos atacantes do Grêmio. Aí, justamente, quando eu falei dos 15 últimos minutos da partida, o Flamengo foi o Flamengo que o Jorge Jesus treinou, pressionou a equipe do Grêmio e aconteceu o pênalti justamente porque o Flamengo abafou e não estava nada do Kahneman, aconteceu o pênalti. É por isso que eu falo assim, que o Torrent ele tem que aceitar que o Flamengo tem que jogar desse jeito até o final da temporada, para quando for na próxima temporada ele poder trabalhar da forma que ele quer, porque aí vai ter tempo para ele treinar, vai ter tempo dos jogadores assimilar o estilo de jogo dele, porque se for, por exemplo, desse jeito que ele quer, o Flamengo vai ter que precisar no mínimo de 1 mês ou 20 dias para poder assimilar isso. Então, e nesse tempo vai ter o quê? Vai ter jogos, vai perder, vai jogar ponto fora para poder assimilar isso e depois aí. Vai ter chance de chegar em título? É isso aí. Eu queria destacar também essa questão do Flamengo. Quando o Gabigol fez o gol, ele foi abraçar o Domenech Torrent, foi aquele abraço para dizer: estamos juntos, vamos jogar por você, para que você tenha tempo de trabalhar e de mostrar seu potencial. E também o Arão, eu queria destacar também a questão do Domenech manter o Arão sem estar jogando muita bola como antigamente. Por que é que não o Thiago Maia? O Thiago Maia poderia entrar nesse time do Flamengo. E outra boa notícia do Flamengo, né? Uma boa notícia é que chegou já o Isla, né? O lateral direito chegou já para treinar, para se apresentar, e pode ser já um reforço para as próximas partidas, apesar do João Lucas estar bem na lateral direita, mas o titular com certeza vai ser o Isla. É que você fala dessa partida do Flamengo, Diego Pereira? Eu acho que é natural, né? O Flamengo ganhou a última partida, mas foi de um Curitiba frágil, que perdeu a 4ª seguida ontem pro Corinthians. Tem que ter paciência com o Domenech, que está chegando agora. Eu acho que é do perfil dele ser arrojado, né? Geralmente o técnico, quando chega no time já formado, ele espera e vai mudando algumas coisas, fazendo alguns ajustes. E mais na frente que você vai ver a cara do treinador, né? Com alguns meses de trabalho. Mas ele gosta de mudar algumas coisas discutíveis, né? Aqueles 5 atacantes no final do jogo contra o Atlético, algumas mudanças que ele fez ali contra o Atlético Goianiense, botar o Rodrigo Caio de lateral direito, o zagueiro mais rápido dele. Mas aí é natural também, a gente também tem que ver que o Campeonato Brasileiro está mais acelerado, né? Está sendo 4º domingo mesmo, a Vera. Já foram 4 rodadas em 2 semanas. E essa é a 4ª rodada. Então, é diferente, né? Ele está chegando numa coisa que ele não conhece no futebol, que ele só ouviu falar do futebol brasileiro, do Flamengo. Em geral, os caras lá fora não conhecem os clubes daqui, não têm conhecimento sobre o futebol aqui no país. E eu acho que tem que ter paciência com ele. Agora, eu acho que o jogo de ontem, por exemplo, era um jogo que você está jogando contra o Grêmio. Acho que é um dos times que vai lutar pelo título aí. Não sei se o Flamengo vai lutar pelo título. Esse ano tem times muito fortes, né? Tem um Atlético que está se formando ali com o São Paulo, que é um técnico que foi vice-campeão no passado, já tem experiência no futebol daqui, já conhece. Tem o próprio Inter que vem se mostrando forte, vem se organizando, se estruturando, fazendo um bom time, com boas peças. Você tem a equipe do Grêmio também, 3, né, já. O Atlético Paranaense, de repente, pode incomodar também. Então, eu acho que
tem que esperar, tem que dar paciência pro homem aí, o cara não conhece mesmo, como eu falei. Mas eu acho que ele tem credibilidade aí no futebol já. E tem que esperar. Wesley Silva, a gente tem aí o Bruno Henrique apagado, completamente apagado. Diego, nivelar por baixo, nivelar por baixo, hein, Diego? Por favor. Vamos nivelar já por baixo. Vamos deixar o nosso comentarista Wesley Silva falar, né? Atlético Silva perdeu pro Botafogo. Não, mas aí acontece, depois vamos já falar sobre isso, né? Na quarta rodada. E o Botafogo tem lá seus momentos, tem seus lampejos. Pode acontecer. Agora, mas o Atlético foi lá no estádio do Flamengo e ganhou, né? No Maracanã. Então, na primeira rodada, jogando contra o líder, né? Contra o adversário direto, ele foi lá e garantiu os 3 pontos. Vamos deixar essa briguinha de vocês para depois do programa. Vocês se entenderem depois do programa. Vocês se resolvem em casa, bichos. Depois vocês se resolvem. Vamos dar sequência ao programa, falar sobre o que está acontecendo com o Bruno Henrique, o Wellington Silva, com essa questão do Bruno Henrique que não está sendo o mesmo de antes, quando era treinado pelo Jorge Jesus. Inclusive, naquelas partidas finais contra o Fluminense, já não jogava o seu futebol, realmente, não vinha jogando há muito tempo. O que está acontecendo com o Bruno Henrique? Ele está sendo sondado aí pelo Benfica, foi aquela sondagem do Jorge Jesus querendo levar ele para o Benfica, que mexeu com a cabeça dele, que ele não desempenhou mais nenhum futebol, está parecendo aquele jogador, antes do Santos, está muito por baixo, né, nivelado por baixo a exibição do Bruno Henrique no Flamengo atualmente. Às vezes mexe muito com a cabeça do cara. O cara tá ali bem desempenhando seu futebol, e quando chega várias propostas, aumento salarial e tudo mais, uma valorização, se não tiver uma cabeça boa, realmente ele se acomoda naquilo ali, que é titular e pronto, acabou. Então acho que houve uma acomodação dele aí depois dessa pandemia de achar que é titular absoluto do Flamengo, que tá com várias propostas, salário foi para 1 milhão, parece agora, e não consegue, né? Acho que ele tem que voltar realmente a cabeça pro futebol, que ele tem que ficar no Flamengo, teve chance na seleção brasileira, com esse futebol acho que ele não volta para a seleção, e eu acredito que dê certo, se houver um trabalho mais psicológico com ele, né? Possa ser que dê certo. Só um comentário aqui do André Honório. Estou feliz com a primeira vitória do Leão. Vou torcer pelo empate do jogo do Ceará e derrota do São Paulo. Se eles ganham, o Fortaleza entra na zona de rebaixamento. Comentário aí do André Honório. Rapaz, o nosso técnico da mesa, Orenito Vidal, exagerou aqui na sua enquete aqui. O Jorge Jesus está desmontando o Flamengo? Responde aí nos comentários. Na verdade, nenhum jogador do Flamengo saiu para o Benfica ainda, né? Na verdade, o jogador que saiu para a Olimpíada. E o jogador que saiu... Não, mas ele está afetando psicologicamente. Aí tudo bem. Mas na verdade, o jogador que saiu do Flamengo... Quem saiu para o Benfica foi o Everton do Grêmio, né, que saiu pro Benfica. Mas vamos passar para outro tema, porque... Tô Cebolinha. Vamos passar para outro tema, porque... Falei, vamos passar para outro tema, porque a gente tem muitos assuntos para falar, e a gente já falou de Flamengo, né? Senão a gente passar muito tempo no Flamengo. Não, é pra ti, Diga lá. Eu respondo rápido, não sou o Ezio, não. Eu respondo rápido. Você que gosta do TV Fama, um pouco admirador ali do estilo do Nelson Rubens. Queria saber se você ficou sabendo aí que teve uma treta com o Bruno Henrique e o Gabigol. Chegou a ser noticiado aí, inclusive na própria Fofox. Você ficou sabendo, sabe de alguma coisa? Não estou sabendo. Vou perguntar ao Léo Dias, né? Vou mandar uma mensagem para o Léo Dias para ver se ele responde essa pergunta, mas vamos falar aqui dos assuntos sérios do nosso programa, né? Voltou o namoro, hein? Vamos voltar aqui. Tá jantando muito. Vamos falar aqui do jogo Bragantino 2-1 no Fluminense. Alejandro e Luiz Felipe fizeram para o Massa Bruta e Nenê para o Fluminense. O Massa Bruta está em 9º com 5 pontos e o Tricolor das Laranjeiras
está em 13º com 4 pontos. Tivemos também Atlético 0, Palmeiras 1, Rafael Veiga, a lei do ex prevalecendo. O Furacão tem 6 pontos, está em 5º lugar. Já o Verdão está em 7º com 5 pontos. E eu queria que a gente falasse aqui sobre Internacional 3-0 no Atlético Goianiense. 2 gols de um ex-jogador do Ceará, Thiago Galhardo, um gol do Musto. O Colorado agora é o primeiro lugar do Campeonato Brasileiro, com 9 pontos. O Dragão é o 11º lugar, com 4 pontos. Vamos começar com o Ezio Rodrigues, falando aqui sobre essa partida. Temos um novo líder no Campeonato Brasileiro, o novo líder, que é o Inter, que perdeu o Guerreiro. Agora o Guerreiro vive mais no departamento médico do que dentro de campo jogando. Apesar de quando ele jogar, ele faz gol realmente. E o Casagrande disse que ele é melhor que o Gabigol, né? Realmente o Casagrande já decretou que ele é melhor que o Gabigol, mas não está jogando agora. E o Atlético Goianiense, que deu no Flamengo, agora levou de 3. Tomou o troco agora. Fale um pouco desse Internacional e desse Atlético Goianiense essa noite de quarta-feira, Ezio. Cara, você me deu logo um jogo que eu nem assisti, cara. Acabou de quebrar minha perna, velho. Então vamos passar pro... porque... Que a gente... Você... cara, eu tenho que falar a verdade. A única coisa boa que eu posso ter visto foi os melhores momentos em que a equipe do Internacional foi letal, mano, com 2 gols do Thiago Galhardo, mano. Foi o destaque da partida pela equipe do Internacional. Mais uma vez, Thiago Galhardo mostrando que não jogou no Vasco, mas que no Ceará e no Internacional agora tem mostrado os resultados do futebol dele, que ele é um jogador que só não estava no time certo. E a galera falou, a primeira vez que o comentário não durou menos de 30 segundos, né? Do Ezio Rodrigues. Mas o seguinte, merece aplauso aí, ó. O seguinte, parabéns. Sobre esse jogo aí do Internacional 3-0 no time do Atlético Goianiense, tiveram o Thiago Galhardo que saiu do banco de reservas para fazer o gol, né? Mas ouvi dizer também que tem uma negociação aí, Diego Pereira, entre um jogador do Inter, que envolveria uma troca com o Ceará. Estão dizendo aqui que o Internacional está querendo o Clebão do Ceará e mandaria para cá o Gustavo. Só que eu acho que isso aí é fake news, realmente, que o Gustavo é identificado com as cores do Fortaleza. Se essa troca fosse real, verdadeira, seria uma boa para o Ceará, Diego Pereira? Seria uma boa para o Ceará se essa troca fosse real? Não, eu não trocaria um cara que tá aí, já tá tendo os momentos dele. É mais promessa do que o outro, mas trocaria, digamos, o certo pelo duvidoso. O Gustavo teria que chegar e se adaptar. Eu não faria uma troca dessa, não arriscaria. Podia até ser que o Gustavo viesse para cá e jogasse muito bem, mas eu não arriscaria. Tem muito mais chance de dar errado do que dar certo. E como o Wes falou, é uma fake news, né? É uma fake news, Diego, porque, primeiramente, o Gustavo não é jogador do Internacional, não pertence ao Internacional, pertence ao Corinthians, que foi jogar na Coreia. Agora falaram do William Potker, aí sim poderia se dizer que é do Internacional. Por isso que eu estou dizendo que é uma fake news, porque o Gustavo era do Corinthians, não foi do Internacional. E outra, o Pato tá aí perto de assinar com o Internacional, hein? Ele foi dispensado do Corinthians e tá aí para assinar com o Internacional. Ele pediu rescisão do São Paulo, pediu rescisão. Na verdade, essa notícia aí do Internacional saiu mais... Nosso colega aqui, ó. É verdade, essa notícia saiu logo cedo hoje, do Alexandre Pato, mas essa ida do Alexandre Pato para o Internacional, Wellington Silva, seria boa para o Inter ou não? Porque o Alexandre Pato, em toda a sua carreira, na minha opinião, foi um enganador. Ele nunca chegou a ser um jogador em destaque em nenhuma equipe que ele participou, né? Teve aquela lançada na equipe profissional do Inter, meteórica, que foi campeão mundial, mas ele fez aquele gol no Campeonato Brasileiro e foi pro Milan.
depois ficou rodando alguns São Paulo, Corinthians, mas não se fixou em nenhuma dessas equipes, sempre foi banco de reservas. Seria boa a ida dele para o Inter, pela identificação que ele tem com as cores do Colorado, ou realmente o Alexandre Pato não tem mais lugar em equipe nenhuma? Acho que sim, ele tem a proposta aí do Atlético Mineiro, do São Paulo e do Inter, né? Acredito que ele vai para o Inter pela identificação. Eu acredito muito no futebol do Pato, sempre gostei. A questão dele não ter a estabilidade de bons jogos foram porque ele se machucou muito. Teve muitos problemas musculares no joelho, mas quando ele vinha bem em jogos pelo Milan, inclusive lá contra o Barcelona, jogou muito, já fez muitos golaços. Então, se ele tiver a cabeça no lugar, porque às vezes as mulheres têm atrapalhado a vida dele, né? Inclusive, ele casou com a filha do presidente na época do Milan, vacilou, deixou a mulher, não sei o que foi que houve. Hoje está com a filha do Silvio Santos, né? Mas se ele colocar a cabeça no lugar, não tiver problemas musculares, é um grande jogador, sim. Eu acho que vai dar certo no Inter. Mas é um jogador que não marca, ele não volta para marcar, ele é um jogador de cristal, qualquer coisinha. Né? Ele é jogador moderno que não gosta de marcar, ele não se adapta a várias equipes no Brasil. Ezio Rodrigues, você tem que sair da bolha, vou lhe dizer por quê. Você está numa bolha, só assiste jogo do Ceará e do Flamengo. O jogo do Internacional virou líder do Campeonato Brasileiro, você não assistir, é brincadeira o que está acontecendo com você, está desmoralizando a categoria de comentaristas, né, Ezio? Pode responder, pode falar. Tem essa não, mano. Você sabe muito bem que o jogo Internacional e Atlético Goianiense não estava passando na TV, e eu não tenho canal fechado para assistir. Acompanhei sim o jogo do Fortaleza, que, aliás, você, Carlos Emanuel, deveria ter assistido também, né? Não ter jogado a bucha pra cima de mim. Se você fala que eu sou muito bicho, você não pode falar muito de mim, não, hein? Não se porque eu trabalho, na verdade, se botar no nível mais, não, hein? Na verdade, eu trabalho à noite de vigia, eu trabalho de vigia à noite. Você chega na hora dos jogos. Eu trabalho de vigia à noite, eu fico vigiando a beira-mar, não posso assistir jogo à noite, não. Pois, galera, a gente falou aqui dessa rodada do... falando da rodada do... Tem um balá de gaúcho lá, hein? Falamos ali da rodada do Brasileirão, todos os jogos, faltou só um, né? Que é Vasco e Ceará, que vai ser hoje à noite, a partir das 20 horas, na Arena Castelão. Vamos aqui falar as prováveis escalações das duas equipes, para a gente poder aqui fazer um comentário. Os confrontos entre Vasco e Ceará, eu coloquei lá no nosso Instagram, todo o histórico. Foram 15 vitórias do Gigante da Colina, né, que é o Vasco, 8 empates, 2 vitórias do Vozão, 34 gols do Vascão e 13 gols do Vovô. Eu fiz essa pesquisa e, pelo que eu vi lá no histórico de Ceará e Vasco, não tem nenhuma vitória do Ceará na Série A contra o Vasco. Se eu tiver errado, me corrijam aqui no ar, o comentarista, os torcedores, façam essa pesquisa, porque o Ceará ganhou 2 vezes do Vasco na Série B. Não teve nenhuma vitória do Ceará e do Vasco na Série A. Ou eu estou errado, tem algum jogo que o Wes vai me dizer. Se eu tiver errado, me corrija, porque na verdade pode eu ter falhado alguma coisa. Mas só sei que o Ceará ganhou 2 vezes do Vasco, e se eu não me engano, as 2 vezes foi fora de casa. E a última partida eu estava lá. Ceará e Vasco 0-0 em 2018, foi aquele jogo que o Cartoloco enlouqueceu com o Ceará Amor, subiu no palco, e foi aquele jogo que o Cartoloco também se queimou com a torcida do Fortaleza, né? E vamos lá ao jogo de hoje. O técnico Ramon Menezes, que foi ex-jogador do Vitória da Bahia, ex-jogador do Vasco, pode ir a campo com Fernando Miguel, Caio, Tenório, Ricardo Graça, Leandro Castan, Henrique, Andrei, Felipe Bastos, Benítez, Gabriel Peck, ou Bruno Gomes, ou Paredes, Thales Magnus e Cano, que é o artilheiro da equipe com 11 gols. Primeiro vamos falar sobre o Vasco, Ezio Rodrigues, depois sobre o Ceará. Primeiro vamos falar sobre o Vasco. O que é que essa equipe do Vasco tem de perigosa que o Ceará tem que prestar atenção logo mais à noite na Arena Castelão? Bem,
o principal, o Ceará vai ter que cuidar justamente do atacante deles, o Germancano, jogador aí veterano de 32 anos, bom atacante. O Ceará até mesmo no começo da temporada justamente estava tentando adquirir esse jogador, que foi artilheiro do campeonato colombiano, e veio jogar aí na equipe do Vasco. Atacante bom, na pequena área ele é matador. Eu mesmo assisti o jogo contra a equipe do Vasco contra a equipe do São Paulo. Cara, o cara é implacável. A bola sobra, ele completa. E principalmente se for na pequena área. Eu acho que ele tem que ter muito cuidado com relação a isso, certo? E outros jogadores assim que eu posso dizer que posso dar algum perigo seria justamente o Thales Magno, que é o companheiro dele de ataque, que faz uma combinação correta, um cara de área e um cara que corre, que é o veloz do time. Então eu acho que o principal que o Ceará tem que fazer é ter uma marcação em cima desses dois jogadores, principalmente do Cano. Não pode deixar espaço dentro da pequena área para poder ele chutar, porque senão é gol na certa. E os números comprovam. Ele tem aí 14 partidas e 11 gols. Não é à toa. É isso aí, Diego Pereira. É 100% de aproveitamento para o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Jogou apenas 2 partidas, 2 vitórias. Ele venceu aí o São Paulo por 2-1. Venceu também, vamos lá relembrar a outra vitória do Vasco. Sei que ele venceu 2 jogos e o Vasco tem 100% de aproveitamento. Como é que vem a equipe do Vasco? Qual é o modelo de jogo do Vasco da Gama, do técnico Ramon Menezes, nas vezes que você observou o Vasco jogar, Diego Pereira? Bom, na verdade, eu não vi o Vasco jogar até agora. Eu vi só os gols de alguns jogos, alguns momentos. Vamos fazer o dever de casa, vamos fazer o dever de casa. Diego Pereira e Ezio Rodrigues, vamos fazer o dever de casa. Vamos lá, continua. É impossível ver todos os jogos, né? É impossível ver todos os jogos. Você cobrou do Ezio que ele visse o jogo ontem. Foi ontem, né? Do Internacional. Aí teve o jogo do Corinthians, 9h30. Teve o jogo do Fortaleza, né? Que era importante ele ter visto. Eu imagino que ele viu. Então não dá para acompanhar. Vamos ver só os melhores momentos, já ajuda muito, que às vezes tem bola na trave, tem falta, essas coisas dá para ver. Vamos lá. Fala, Diego, continua. Mas imagino que o Vasco seja um time em construção, técnico novo, alguns jogadores chegaram. É esperar para ver. Acho que o Ceará é favorito para o jogo de hoje e tem que vencer. Vou dizer que é obrigação porque é o Vasco, né? Mas é importante que o Ceará vença hoje. Já é a 4ª rodada, tá, né? E não venceu nas 3 primeiras do jogo que fez em casa, só empatou. Então é importante vencer isso agora para somar e não ficar muito próximo da zona, né? Tá na zona no momento, mas é só começo de campeonato. Mas é importante somando os seus pontos para poder se distanciar dela aos poucos. Você, torcedor do Vitória, acompanhou a carreira do Ramon Menezes, que é ídolo do Vitória da Bahia e que também jogou no Vasco da Gama, foi jogador do Vasco da Gama, e de repente estava ali encostado ali no Vasco, estava encostado ali acompanhando os treinos do Vasco, e o técnico, o presidente disse: rapaz, não temos outro para trazer, vamos botar você. É o jeito, não tem outro. Então fica você mesmo. Ele foi ficando, e tá aí, já com 2 vitórias. Como é que você imagina que vem o Vasco comandado pelo Ramon Menezes? Qual a cabeça que um treinador como ele pode ter para esse jogo logo mais à noite contra o Ceará? Só passar o comentário logo aqui do torcedor, do André novamente. Nós, torcedores do Fortaleza, não aceitaríamos o Gustavo no Ceará. Indignado aí com a fake news que o Carlinhos botou aí. Não, na verdade, essa fake news rolou nos grupos do Ceará, no bagaço, estava rolando. Na verdade, eu falei que era fake news, né? Na verdade, eu só coloquei se fosse a possibilidade de haver essa troca, que a galera gostaria ou não, né?
Pois é, o Ramon foi um grande jogador, foi ídolo do Vitória. Recentemente teve uma pesquisa lá do maior ídolo da história, entre Petkovic e ele ganhou essa votação. Realmente foi um grande meio-campo, jogou muito pelo Vitória, pelo Vasco, e é um cara inteligente. Ultimamente ele vem armado o Vasco com forma de 4-3-3, né, bem inteligente. Ali tem um argentino no meio, acho que é o Benítez, que faz as principais jogadas de ações da frente do Vasco. E a frente é muito perigosa ali, com o Thales Magno na esquerda, centralizado tem o Cano, o argentino, e na ponta tá em dúvida em outros 3 garotos aí. Mas o Gabriel Peck, Bruno Gomes Gabriel ou Paredes, Peck, né? Isso. Mas esse Cano, ele tem números, como mostrou na televisão recentemente, que ele é letal demais, né? Tipo assim, nos últimos 10 jogos, nos últimos 10 gols, os 7 gols que ele fez foi de primeira. Ou seja, ele não precisa de muitos toques na bola. Poucos toques, como foi no jogo contra o São Paulo, que eu assisti quarta-feira, a bola veio, ele não domina, não pensa, ele dá. Então, se o Ceará não cuidar, se tiver uma sobra para esse jogador, ele guarda. E eu fico meio temeroso, porque a zaga do Ceará ainda vem com esse menino, né, que teve um lance aí de descuido no jogo passado. Então, acredito que o Guto coloque ali o Luiz Otávio para marcar ele, mas torcer para que o garoto jogue bem também, né? Vamos falar do Ceará agora, justamente agora. O Gordiola, que é o Guto Ferreira, ele vai provavelmente com o Fernando Praz, né? Manter ali o Samuel Xavier na direita. O Gabriel Lacerda, como você falou, permanece. Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Charles, Fabinho, o Sobe será mantido. Fernando Sobral, Matheus Gonçalves e Kleber. Que é aquela informação que eu falei que era fake news, que o Gustavo viria para cá, que realmente não é verdade. Mas a outra informação que o Kleber é pretendido pelo Inter e por outras equipes é verdade, porque o Kleber está se destacando e o nome dele está sendo cogitado em grandes equipes. Inclusive eu estava vendo aqui no Esporte Interativo, na pessoal da Jovem Pan comentando sobre isso. Mas, Ezio Rodrigues, essa equipe do Ceará hoje tem condição de ganhar do Vasco da Gama, do Gigante da Colina? O que é que o Ceará precisa fazer para vencer o Vasco da Gama e também conquistar sua primeira vitória na Série A de 2020? Carlos Emanuel, só repete aí a última parte, porque deu uma paralisada e eu não escutei. O que é que o Ceará precisa fazer para vencer o Vasco da Gama? O que é que o Guto Ferreira precisa fazer para tirar o dedo? Vamos lá, para tirar o dedo. Realmente o Ezio Rodrigues não está escutando aqui o nosso retorno. Ezio, está escutando? Se o Ezio não estiver escutando direito o nosso retorno, a gente vai passar para o Diego Pereira. Tá, o Diego Pereira comentar. Não, é porque o retorno demorou. Tá ouvindo agora? Fale aí sobre o jogo do Ceará hoje. O que é que você acha que o Ceará pode ganhar ou não do Vasco? O que é que o Guto Ferreira precisa fazer para conseguir a primeira vitória na Série A de 2020? Bem, essa vitória, eu já discuti muito nos grupos do Ceará a respeito disso, que o Guto Ferreira, eu acho que ele não pode estar tentando inventar muito para escalar o time do Ceará. Eu sei que é importante ter a rodagem de jogadores, né, para poder dar um descanso para alguns por conta dessa maratona de quarto domingo, só que esse jogo principalmente esses 2 jogos, contra Vasco e Bahia, né, que vão ser aqui no Castelão, é de suma importância ele estar saindo com resultado positivo. E o time que o Ceará está jogando agora é o que de melhor ele tem, né? Botar o Rafael Sobis ali, mas eu acredito que o Rafael Sobis não vai ser o meia, né? Eu acho que quem vai estar assumindo a posição de armador vai continuar sendo aí o Fernando Sobral. No caso vai ter ele, o Matheus Gonçalves, eles 3 ali revezando na posição para armar, já que o Vina e o
Bachola estão em fase de transição. Dizem que até eles dois podem estar no banco à disposição. Isso a gente vai saber mais tarde, quando sair aí a relação de jogadores para a partida. E é como eu falei, o time está indo aí com o de melhor. Eu acho que tem a zaga, principalmente o Lacerda, tem que tomar mais cuidado, porque no jogo contra o Atlético Mineiro ele falhou, na qual ele puxou o Marrone. Eu acho que tinha jogador para fazer a cobertura para impedir o chute do Marrone, ele puxou o jogador. Acho que foi um lance muito infantil dele, normal de jogador novo que subiu agora recente no time, que pegou uma bucha grande, né, sendo titular na partida, né? A gente não pode nem crucificar o pobre do garoto, porque ele pegou aí pegou o bonde andando, né? E vamos ter mais tranquilidade quando a equipe do Ceará é uma equipe que, por jogar sofrendo, ser muito na defensiva, ele tenta definir mais o lance, tem que ter um pouco mais de calma, tentar fazer com que o time suba em bloco para poder afobar um pouquinho a equipe do Vasco. A equipe do Vasco ganhou bem do Vasco, do São Paulo no domingo, mas o Vasco apresentou problemas na defesa, que o time do São Paulo não soube aproveitar bem. Até por isso o resultado de 2-0 foi o resultado de vitória do Vasco foi justíssimo, porque justamente o Vasco aproveitou melhor os lances que ele teve na partida. Então o Ceará ter calma, saber trabalhar a bola quando tiver, e principalmente cuidado na marcação dos dois atacantes do Vasco que eu já citei, que é o Germancano e o Thales Magno. E uma coisa que eu acho que o nosso amigo aqui, né, que tá bem aqui em cima, ó, o nosso amigo Wellington falou do Benítez. Então, tomar cuidado com o Benítez, que o Benítez é um cara que sabe lançar muito bem, principalmente o Thales Magno. Em um dos gols da equipe do Vasco, o Benítez lançou um dos volantes, que foi o Andrei, que foi justamente que deu passe aí pro gol do Germancano. Então, vamos tomar mais cuidado também com esse meia. E também tem uma notícia de última hora, que saiu agora, eu estava acompanhando aqui nas redes sociais. O meia Vina está confirmado para a partida de logo mais à noite contra o Vasco, já vai relacionado entre os 22 relacionados. Talvez entre como titular, mas a possibilidade maior que ele venha aí para a segunda etapa do jogo, realmente, para jogar alguns minutos e pegar ritmo de jogo. Agora, Diego Pereira, o Ceará aí precisa da primeira vitória, porque senão vai ficar ali na zona de rebaixamento, vai ficar complicada a vida do técnico Guto Ferreira, do técnico Gordiola, e o Ceará vai aí continuar com o Rafael Sobis aí na meia, na armação das jogadas, o Fernando Sobral ali também fazendo aquele zigue-zague de um lado para o outro, se movimentando, e o Matheus Gonçalves na velocidade, tentando encontrar o Kleber, que algumas vezes ele volta também para marcar o Kleber, é um jogador muito voluntarioso, o Kleber, mas o Ceará vai ter a oportunidade de arrematar essa partida. Ele vai para frente, mas na hora de definir, está faltando aquela definição com mais eficiência. O que o Ceará precisa fazer hoje para poder vencer essa partida e conseguir somar esses 3 pontos na Arena Castelão, Diego Pereira? Eu acho que o Ceará precisa melhorar a finalização. Você tocou num ponto muito importante. Se você reparar, a maioria das finalizações do Ceará contra o Atlético não foram assim finalizações para fazer o gol. Acho que talvez tenha tido 2, 3 chances reais de gol no máximo. É muito pouco. E acho que as que criar tem que chegar para fazer o gol, sabe? Não pode desperdiçar. Tem que caprichar um pouco mais na finalização. E acho que precisa melhorar também a criação, sabe? Não só jogar no contra-ataque, mas também conseguir armar, articular algumas jogadas com mais passes. Acho que o Ceará é muito sólido na defesa, mas precisa melhorar, precisa ser mais criativo no momento ofensivo, criar mais chances. E acho que é uma coisa que vai acontecer com o tempo. Ou acontece com o tempo, ou você sabe que irá acontecer, né? O time não vai conseguir pontuar,
pontuar cada vez menos. E aí não tem como segurar o técnico, né? Zona de rebaixamento e tudo mais. Então acho que o Guto já pensa nisso, em fazer esse time criar mais, ser mais criativo e ser mais competitivo, né? Assim, sendo. Então acho que o Ceará precisa jogar mesmo hoje contra o Vasco de uma forma mais objetiva, de uma forma mais chegar para fazer o gol. E o Vasco tem seus momentos, né? Tem um bom ataque e vai, se tiver suas chances, pode aproveitar muito bem. Então o Ceará precisa jogar bem e fazer seus gols. E também o Ceará, a gente tem que prestar muita atenção num detalhe. O Ceará, ultimamente, ele tem sofrido muito com reposição de jogadores. E ele está querendo reformular o elenco. O Jorge Macedo, inclusive, já está atrás nos bastidores de novos jogadores para o Ceará. O Eduardo Arruda, que a gente entrevistou uma vez, falou ontem numa entrevista ao André Almeida, do Jogada, que o Ceará está atrás de jogadores e vai negociar alguns jogadores. Já negociou o Rogério com o Sport, o Júnior Quixadá iria para o Ferroviário, não vai mais por causa da questão salarial. O Ferroviário, mesmo o Ceará pagando uma parte, não tem como manter o jogador financeiramente, e o Ceará está tentando reformular o elenco. O que está acontecendo, Wellington Silva, com o Ceará, que não conseguiu botar esses jogadores para jogar? Até o nosso jogador lá, o Rodrigão, pode deixar o Ceará a qualquer momento, se realmente não for utilizado pelo técnico Guto Ferreira. Passou análise aí dessa reformulação que pode acontecer no Ceará? Acho que é benéfico para o clube, né? Trouxe jogadores de nome que nenhum está servindo aí, só gastando dinheiro e salários altos. Eu li hoje também que o Rodrigão parece que está ainda machucado, vai passar mais um mês parado. Então, a última partida dele foi em fevereiro. Então, você pagar um salário alto para um jogador para estar esses meses todo parado, Juninho Quixadá, tem o Wesley aí que não vem sendo utilizado, acho que ia para o Náutico, né, como o Wesley falou. E tem vários jogadores que estão parados aí que tem que reformular mesmo e trazer outros que possam ajudar, né, porque é difícil para os cofres. Ézio, para a gente finalizar aqui, vou fazer uma rodada bem rápida, já está com o nosso tempo estourado, mais 2 minutinhos para a gente acabar. Ézio, no mercado de Barbalha, de Campos Sales, Iguatu, Sobral, não tem nenhum jogadorzinho aí que pode vir aqui para render muito não para o futebol cearense, porque o Ceará foi buscar o Clebinho Barbalha e deu certo. Tem algum jogador por aí que pode render no futebol cearense aí para o Ceará, porque eu acho que talvez a resposta esteja aí, na prata da casa, no jogador barato, né, para não inflacionar os cofres da equipe. Cara, tem um nome que eu entrevistei essa semana que seria, de certa forma, interessante o Ceará poder olhar. E foi essa semana o Ciel. Que, aliás, o Ciel já é veterano, tá falando a juventude, né? Vai mandar um abraço aí pro Ciel. Mas não dá, não. Não, mas o cara... Mas não. Às vezes o cara pode... O cara foi campeão pelo Salgueiro, tu vai menosprezar o cara. Não, mas... eliminou o Sport, eliminou o Santa Cruz, eliminou o Náutico. Não, eu tô dizendo que tem disso. O Magno Alves, quando estava no Ceará com 38 anos, botava garoto de 17 anos para correr. Cara, Magno Alves com Simel. Não, mas eu tô dizendo que tem isso, tem disso. Simel. Mas futebol tem disso, cara. A gente tem que... Simel, ele falou mel, questão do mel, né? Realmente. Mas o Ciel hoje é um cara recuperado, é um cara de Deus hoje, realmente é um cara convertido, né? Mas eu quero mandar um abraço aí pra ele, que ele foi... Pois é, eu quero aproveitar e dar um abraço pra ele e informação, né? Que ele pode estar voltando aí pro time do Icasa ou jogar pelo Iguatu. Ele disse que daqui pro final dessa semana, ou no máximo no começo da outra, ele já vai estar dando resposta aí. Também tem um Salgueiro na parada. Então, aí 2 times cearenses que ele pode estar jogando e o time de Pernambuco lá, o Salgueiro pela Série 6. Só um detalhe. Com todo respeito ao Ciel, um homem de Deus hoje convertido, grande jogador, mas estou falando de jogador jovem, que poderia vir para somar. Mas o Ezio vai pensar durante a semana e depois ele vai trazer algum nome
nas redes sociais de um jogador que seria bom para o Ceará. Ele pode até indicar o Ceará realmente algum jogador, né? Que ele conhece, jogador do interior. Bacana. Um nome bacana pro. Pronto. Um nome bacana, né? Ele não tá aqui, mas é um nome bacana que você poderia trazer. Giancarlo Náutico. Um meia muito bom e poderia ser um cara que poderia estar revezando com o Vina na armação. É um cara muito bom, veloz e que joga e que tem jogado bem pela equipe do Náutico desde o ano passado. Pronto. Vamos lá, Diego Pereira, rapidinho, qual é o nome que você traria para o Ceará, lá da UFC? Algum jogador que esteja jogando lá na universidade, algum jogador que você conheça que poderia ajudar o Ceará, bom e barato? Cara, é difícil pensar, porque como eu contestei que o Eza falou, né? Porque o Ceará tá jogando Série C, eu acho, né? Série D, né? Aí pra jogar Série A, cara, é uma coisa muito... É um nível diferente, sabe? Tá dando certo com o Kleber, né? Jogar pelo Barbalho e tudo mais. Mas não é a regra, é exceção, sabe? Eu não traria ninguém, não. No máximo que eu contrataria alguém ali da Série C, de repente... O Juninho Quixadá jogou Série D, macho. E jogou bem na primeira divisão. Mas ele tem experiência internacional, né, Ezio? Também entra ele é exceção também. Não é a regra. Jogou fora, é habilidoso, é ambidestro. Ele poderia, se ele tivesse seguido aqui no futebol nacional, poderia ter avançado aos poucos e ter chegado na Série A. Mas ele foi fazer carreira fora. Então, eu penso isso, né? Agora, então, Elton Silva é uma coisa que tem que vir para alguém encher a camisa. Eu não vejo ninguém nesse momento, não. O Elton Silva estava aí com a cabeça baixa, ele está fazendo as anotações. O que é que você diz aí, Elton? Um nome forte aí para compor o Ceará, para a gente finalizar aqui. Não, eu concordo com o Ezio. Na série B tem nomes legais aí. Eu estava assistindo o jogo do Vitória ontem e vi realmente que esse Jean Carlos é um bom meia, canhoto e bate muito bem de fora da área. Concordo e seria um nome bom para o Ceará, mas acredito que o Ceará não faça isso. Ele quer trazer jogadores de mais renome, né, mais caro, como tá com um dinheirinho sobrando, né? Eu acredito que possa fazer isso. Só vamos colocar só... Fala aí. Colocar só uma votação, vai encerrar o programa, e a gente não falou de Liga dos Campeões, né? Vamos só colocar uma votação aí entre a gente. Vamos votar que vai dar aí domingo, né? Sem comentar, só o resultado. Eu acho que vai dar Bayern de Munique. O Ezio Rodrigues. Rapaz, eu vou torcer PSG aí, hein? Pelo menos 1-0 aí, gol do Neymar. Diego Pereira. Eu acho que o Bayern de Munique vai ganhar, mas quem eu queria que ganhasse era o PSG. O Elton Silva. Pode ganhar, viu? Neymar e Mbappé jogando muito bem. Eu também, tô na mesma levada do Diego aí, torcendo pelo Neymar, PSG, mas acho que o que vai dar a Bayern. E outra pesquisa que eu quero colocar entre a gente, os torcedores, é que esse ano é o ano mais próximo que o Neymar tem de ganhar o melhor do mundo, né? Tá entre ele e o Lewandowski, né? Lewandowski tem 45 jogos, 55 gols, números altamente expressivos. E o Neymar tá vindo de uma levada boa, mais experiente, tá dando muitos passes, menos firula, tá jogando bem. É outra pesquisa que eu queria colocar, Neymar ou Lewandowski. Eu gosto muito do Neymar, mas eu voto pelo Lewandowski, porque os números dele realmente são espetaculares. O tempo já estourou. Pelos números era o Lewandowski, mas hoje estamos valendo mais a questão da mídia, do jogador midiático, né, do jogador que há muitos anos também merecia ganhar, que é o Neymar. Eu acho que o Neymar vai pelos números, igual foi Ronaldinho Gaúcho e Ronaldinho Fenômeno. Não foi dos melhores, não tiveram números como Cristiano Ronaldo nem Messi, mas eles foram muito, muito importantes no seu time, né? Eu acho que o Neymar, se for campeão, né, Ezio? Voto no Lewandowski, pela boa temporada que ele vem fazendo e que não é de hoje, já vem aí com bom tempo fazendo bons números aí na equipe do Bayern de Munique, apesar que o Neymar tem jogado bem.
Diego Pereira. Eu acho que se o PSG for campeão, o Neymar provavelmente ganha. Agora, se o Bayern de Munique ganhar, Lewandowski mesmo. Não tem como... Ficou em cima do muro. Ficou em cima do muro. Mas eu acho agora que o seguinte... Se fosse além da Champions League, porque os dois chegaram na final, né? Eu acho que era para estar aqui, até aqui, pronto, Lewandowski. Pelos números que fez e tal, pelo que jogou. Não só fez muitos gols, mas também deu muitas assistências. Então, acho que ele foi melhor que o Neymar. Jogando muito mais partidas que o Neymar, né? Isso também é importante. Pronto, 3-1, Carlinhos. Perdeu tudo. É verdade, é verdade. É o seguinte, pessoal, o programa já acabou, a gente não tem mais tempo para nada, a gente vai ver se a gente consegue marcar agora uma live extra, sábado de manhã, para a gente fazer esse comentário, fazer o pré-jogo do Bayern e do PSG, trazendo aí as escalações, e vamos analisar quem puder, sábado de manhã, combinar aí 10 horas da manhã, fazer essa live pré-jogo. O jogo é domingo, né? Então fazer essa live no domingo de manhã, fazer esse pré-jogo, a gente não tem mais tempo. Mas é isso, galera. Torcer pelo Ceará ganhar do Vasco, torcer pelo Fortaleza ganhar do Corinthians no dia 26, ainda falta muito tempo. E um grande abraço aí para todos vocês, Ezio Rodrigues, Diego Pereira, Wellington Silva. Tarde, a gente volta na próxima semana, se Deus quiser. Bye, bye, galera. Valeu, um abraço, fique com Deus. Tchau.